noite. Hoje quero compartilhar uma palavra com vocês, a qual o texto, o título, aliás, coloca o nome de quem deve reinar. Essa passagem se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Essa passagem está dentro de um contexto onde Davi já estava muito velho, um homem de quase 70 anos de idade, onde havia governado Israel e Judá, né? Governou Judá de 1010 a 1003 a.C. e Israel de 1003 a 970, aonde veio a morrer, deixando então seu reinado para o seu filho Salomão. Então, como eu disse, Davi já era um homem muito velho e no fim do seu reinado. Ele havia prometido a Betseba que iria dar a possessão do seu reinado a seu filho Davi, e não a seu filho mais velho, que tinha por herança a receber. Então, Adonias, sabendo que seu pai já estava muito idoso, ele decide então usurpar o reinado de seu pai, e antes que seu filho Salomão tome posse, ele faz ali arquiteta um plano e tira então o reinado por algum tempo, até seu pai Davi saber, e então começa essa história. Quero lembrar também que antes dessa época onde os reis já reinavam, antes de Davi reinou Saul, e antes desse reinado eram juízes de Israel que governavam o povo. Entretanto, no reinado de Samuel, os seus filhos o seu pai já havia dado ordens para que eles viessem a ser juízes, os próximos juízes de Israel. Porém, seus filhos não andavam nos caminhos do Senhor e eles não temiam ao Senhor, o seu Deus. Então, o povo, os anciões, vieram até o seu pai Samuel e disseram que não queriam seus filhos como juízes de Israel e queriam para eles um rei. Então, Samuel entra em oração com Deus, e Deus disse que o problema de eles quererem um rei não era por causa de Samuel. Entretanto, era algo que eles tinham com o Senhor, a desobediência deles a Deus. Então o Senhor disse: fala para o meu povo que eu irei lhes dar um rei. Entretanto, que eles saibam que eles vão ter consequências, né? Algumas consequências seriam que eles teriam que bancar esse reino, né? Porque, como nós sabemos, o rei ele tem alguns privilégios, eles têm algumas possessões que eles tomam para si e que o reino todo tem que bancar, né? E essas consequências serão que os filhos servirão a eles, né, aos reis, como oficiais, como cozinheiros, nas suas vinhas, nos seus campos, e tudo o que desejarem eles terão para si. Então eles teriam que fazer com que esse reino prosperasse, e quem faria toda essa máquina girar seria o povo. Então essas seriam as consequências do povo. Eles teriam que trabalhar para esse reino, de acordo com a vontade do rei. Juízes. Entretanto, essa monarquia é uma monarquia diferenciada, porque eles teriam que temer ao Senhor, né? Eles teriam que ter a direção do Senhor para tomar as atitudes necessárias
quando eles deveriam ir à guerra, quando não deveriam, o que eles deveriam fazer em determinadas situações para tomar atitudes corretas, né? Essa era a ordenança de Deus, deveria ser desta maneira. Então, vamos ler a passagem. Então, esse é o contexto que eles se encontravam nesse momento. Então, 1 Reis, no capítulo 1, versículos 5 ao 8. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Entendia-se com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi que Davi tinha não apoiavam Adonias. Então, essa é a passagem, né? E eu quero aqui já considerar quem é o verdadeiro rei? Quem está governando as nossas vidas? Nosso coração está totalmente aberto para o verdadeiro rei? Então essas são algumas considerações que eu quero levar em conta para juntos meditarmos nesta passagem deste livro. Divido aqui em 4 partes essa meditação que nós vamos ver hoje, sendo a primeira parte, eu considero: enquanto o verdadeiro rei não reina, outro tentará reinar em seu lugar. Veja no versículo 5, na parte A, não, na parte B, onde Adonias diz assim: eu reinarei, providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Então, Davi era um homem muito velho, já estava ali, né, quase sem nenhuma atividade governamental, podemos assim dizer, já se preparando quase para a morte, mas ainda não tinha declarado quem seria seu sucessor, o qual ele já tinha escolhido que seria seu filho Salomão. Adonai, então, aproveitando a ocasião, não tendo declarado que Salomão seria seu sucessor, talvez ele até nem soubesse que seu pai pensava assim, que tinha declarado isso para uma de suas esposas, Betseba. Ele então, mesmo sem o consentimento do seu pai, ele vai tomando a frente e tenta usurpar. Por que usamos aqui a palavra usurpar? Porque seu pai ainda não tinha passado para ele o reino. E ainda, enquanto ele estava vivo, ele estava governando. Então ele usurpou o reinado de seu pai, né? Diante desse contexto, porque seu pai ainda era o rei, mesmo já velho e quase não muito operante nos seus afazeres governamentais, ele ainda era o rei. Não havia declarado quem era o seu sucessor. Para algumas pessoas, não faz a menor diferença quem está reinando, né? Independentemente de quem governa a sua vida, não terá nenhum impacto, seja ele positivo ou negativo. Vemos, porém, que a obediência à palavra de Deus naquele que governa pode fazer muita diferença e ter reflexos positivos na vida de quem é governado. Então, nós podemos notar que, independentemente de quem governa, para algumas pessoas não faz a mínima diferença. Entretanto, nós podemos também observar que pessoas que são governadas por líderes que são tementes ao Senhor, eles são impactados sim com coisas positivas, como nós vemos muitos reinos de Israel que foram governados por pessoas que não eram, vamos dizer,
pessoas que não eram obedientes à palavra de Deus, esse povo sofreu muito, esse povo teve muitas consequências ruins, com guerras, mortandades e diversas coisas que levaram o povo a sofrer. Entretanto, aqueles reis que foram bons, como Josias, como Davi, embora com alguns erros que ele cometeu, até mesmo Salomão, esses reis trouxe muitas coisas boas para o seu povo. Então nós podemos ver que esse rei que tenta tomar o lugar de outro, ele pode trazer consequências ruins. Não podemos permitir que o usurpador tente reinar nossas vidas. Muitas vezes ele surge com promessas e conselhos que tentam nos afastar do verdadeiro rei. Quando Jesus não reina na nossa vida, então estamos possibilitando que outro possa reinar. A Bíblia nos diz: não podemos servir dois senhores. Ou servimos um e desagradamos outro, ou desagradamos este e servimos o outro. A Bíblia é bem clara que aquele que deve reinar nossas vidas é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se não é Ele que está reinando, será o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o qual quer usurpar e tomar o lugar de Deus na nossa vida e destruir as nossas vidas. Nós sabemos que há um reino nesta terra, o qual não é do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que tenta prometer coisas que levam pessoas a serem enganadas, coisas mundanas, com deleites e pecados, que muitas vezes enganam as pessoas e levam elas à destruição e à morte, né? E a morte espiritual, que é a pior de todas. Então nós precisamos estar com nossos olhos abertos para saber quem está reinando nossas vidas. E quem deve reinar nossas vidas deve ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero considerar com os irmãos. Agora vamos para o segundo ponto. Então, quem deve reinar nossas vidas deve ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto é: o filho que não recebe a correção é vergonha para os seus pais. Nós podemos ver ali no versículo 6 que Adonias ele não recebia a correção correta de seu pai Davi. Vamos ler aqui. Jamais seu pai, na parte A, no versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Então, nós observamos aqui nessa parte A do versículo 6 que Adonias era uma pessoa que não era repreendido por seu pai quando agia de maneira que não deveria agir. Ou seja, ele não era corrigido. Ou se era corrigido de maneira superficial, não tinha a devida correção. Uma pessoa que usurpa o reino do seu pai, o rei, não pode ser considerado alguém de caráter e de princípios. Como nós podemos ver, ele toma uma atitude ali que é de usurpar o trono do seu pai. Imagine se uma pessoa faz isso com o trono do seu próprio pai, o que ela não pode fazer com outras pessoas? Então Adonias ali, ele toma essa atitude, demonstrando ali o seu caráter, a sua atitude de que era uma pessoa que não tinha um verdadeiro caráter de um homem verdadeiro como seu pai tinha, porque não tinha recebido a correção necessária que deveria ter recebido. E hoje nós podemos ver que estamos vendo no mundo muitos filhos sendo vergonha para os seus pais. Alguns até tentam corrigir seus filhos, outros não recebem a correção necessária. O fato é, uma coisa é tentar correção e a outra coisa é não corrigir. Algumas pessoas até tentam corrigir, mas não têm o sucesso que gostariam de ter. E outras dizem: deixa meu filho, ele é assim mesmo, ele nasceu assim. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas assim, isso é normal. Mas para Deus, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela foi escrita
há milhares de anos atrás, mas ela é presente, passado e futuro. Ela nunca passará. Ela reina ainda e deve reinar nossas vidas nos dias de hoje. O mundo caminha de mal a pior. Hoje é muito difícil fazer a correção necessária para esta geração que caminha no mundo sem direção e sem caminho, sem orientação de Deus. Então, o que nós vemos hoje, por falta de orientação, por falta de correção, a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias nós enfrentaríamos situações assim, onde os filhos seriam desobedientes, seriam desonestos, muitos até confrontariam seus pais, seus mestres, e é o que nós estamos vendo nessa geração de hoje. Muitos têm tentado corrigir seus filhos, nem têm tido sucesso, porque o mundo jaz do maligno e tem ensinado e proferido para os jovens, para as crianças, que eles não devem seguir essa linha de ensinamento tradicional cristã, e sim que nós vivemos que eles vivem num outro mundo e que as coisas hoje em dia são diferentes e que eles devem ser aquilo que eles gostam de ser e fazer aquilo que eles gostam de fazer, e que não há punição, que não há nada. E muitos têm tomado os caminhos errados e têm partido por caminhos errados e infelizmente irão sofrer consequências desagradáveis também no futuro. Nós podemos ver que a palavra de Deus ela é bem clara. Ela nos ensina a fazer o seguinte: ensinar a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for adulto não se desviará dele. Muitos, graças a Deus, apesar da rebeldia por um determinado período de tempo, mas depois acordam por causa que os seus pais oram por eles, colocam seus filhos em oração, e Deus, pela sua maravilhosa graça, tem ouvido as orações dos pais e não tem permitido que os filhos venham a cair e não conseguir se levantar deste mundo. E essa palavra que ela é anunciada às crianças nos primeiros anos das suas vidas, elas ficam ali no seu subconsciente, e quando elas são adultas, graças a Deus, muitas acordam e vêm para os caminhos do Senhor. Ponto 3. Muitas vezes escolhemos nossos líderes e representantes pelas aparências. Isso tem acontecido muito hoje em dia. Tem se levantado muitos líderes e as pessoas têm escolhido esses líderes pelas suas aparências. E a palavra de Deus diz ali no versículo 6, na parte B, que Adonias ele era um homem de formosa, né? De grande formosura. Então, talvez Adonias ali, pelo seu aspecto físico formoso, talvez um homem com outras qualidades além da sua beleza e da sua aparência, ele traiu para si algumas pessoas que se ajuntaram com ele para usurpar o trono do seu pai. E muitos hoje em dia têm conseguido atrair pessoas para si, levando consigo pessoas que o ajudam a trilhar o caminho do sucesso e até mesmo se levantar para governar reinos e estar acima como autoridade de muitas pessoas. Tem muitas pessoas, por não saber escolher seus líderes, escolhem pela aparência física ou pelo número de seguidores que eles têm nas redes sociais. Isso nós temos visto muito hoje em dia. Pessoas que têm milhares ou milhões de seguidores nas redes sociais, e as pessoas vendo isso falam: poxa, essa pessoa deve ser muito legal, acho que eu vou seguir ela também. E elas têm pregado e anunciado muitas coisas que têm conseguido atrair essas pessoas e ensinar caminhos errados, caminhos estes longe daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e tem levado gerações para o caminho do buraco. E infelizmente muitos têm caído e entrado por esse caminho.
Assim como Adonias, Satanás tentou usurpar o reino de Deus, atraiu para si 1/3 dos anjos, os quais pereceram. Nós podemos ver que ali Satanás, a palavra do Senhor ensina que ele era um anjo formoso, que possuía as várias qualidades, várias características. Possivelmente 1/3 desses anjos que o seguiram e tentaram usurpar do trono de Deus também foram atraídos por essas qualidades exteriores e a beleza, né, que ele tinha, e ele conseguiu atrair para si. Então é um perigo muito grande a gente se deixar levar pelas aparências das pessoas e pelo que nós vemos exteriormente. Deus nos olha e nos vê interiormente, e nós precisamos aprender através da palavra de Deus a sermos guiados por pessoas que sigam as ordens e a doutrina cristã, para que possamos não sermos enganados, assim como esses anjos foram, juntamente com Satanás, expulsos do paraíso para longe da presença do Senhor. O quarto ponto que eu quero entrar aqui com os irmãos é o seguinte: Adonias tinha muitos conselheiros e apoiadores, entre eles amigos, parentes do rei, sacerdote, profeta e soldados. Adonias era o quarto filho de Davi, vinha após seus irmãos Amon, Absalão e Queleabe. Ele era sucessor imediato. Entretanto, Deus havia prometido para sua esposa, uma de suas esposas, Betsaba, que Salomão seria seu sucessor. Nós vemos que os governantes têm muitos apoiadores, isso não há nada de errado, né? E nós vemos também líderes religiosos apoiando muitos reinos. Nós vemos uma religião quase universal que tem apoiado grande parte de todas as nações da terra. E nós vemos também aqui no Brasil muitos líderes cristãos, evangélicos, quais têm exercido funções ministerial e também função política, direta e indiretamente, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados estadual, federal, municipal e até mesmo na administração pública. E isso muitas vezes traz muito constrangimento quando algum desses líderes caem. Toda uma consequência vem por detrás de tudo isso, onde o nome de Deus muitas vezes é difamado, e eu, na minha opinião, acho que isso não é muito bom. Um sacerdote, um homem de Deus, ele deve só se dedicar à obra do Senhor e àqueles que o dependem dele, para que possam instruir nos caminhos que eles devem andar. Mas nós podemos ver que há muitos seguidores e muitos apoiadores e muitos líderes. Portanto, o problema não é apoiar ou deixar de apoiar alguém, né? O problema é quem estamos apoiando, por que estamos apoiando, qual é a motivação, quais são os valores éticos, morais e cristãos de quem estamos apoiando, e se queremos algo em troca, o que seria esse algo? Então nós vemos que o problema não é apoiar ou deixar de apoiar, desde que essa pessoa a qual nós estamos apoiando, ela possui valores éticos, morais e cristãos, para que nós possamos ter uma vida e vida em abundância. A própria palavra do Senhor ensina que nós devemos orar para os nossos líderes, nossos governantes, né? E por que não também apoiar quando esses líderes têm tomado decisões corretas e ajudando uma nação, um povo, independentemente de qual religião a pessoa seja, para que possamos usufruir dessas bem-aventuranças. E se a gente quer algo em troca, se não é algo que nós queremos em troca, é algo para nós mesmos, para um grupo de pessoas, isso é errado, porque isso é tomar lá da cá.
E não é isso que Deus nos ensina. Agora, se nós queremos algo que era bom para uma nação, para um povo, e que nós não queremos nada além do que a palavra de Deus nos ensina, né? Um alimento para nossas famílias, saúde, educação, segurança, enfim, tudo aquilo que é bom para uma sociedade, isso não tem nada demais. Agora, se nós queremos apenas algo que venha nos satisfazer pessoalmente, ou um grupo pequeno de pessoas, aí já é tomar lá da cá. Bom, chegamos ao fim da nossa meditação. O que eu quero dizer é que nós devemos ser sábios. Quem deve ser o nosso verdadeiro rei e nosso verdadeiro líder deve ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que se importa por nós. Ele é o único o qual nós devemos seguir e sermos seus súditos. E de olhos fechados podemos entregar nossas vidas a Ele, e Ele nos conduzirá para os caminhos da vida eterna, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da salvação. Ele é o único que pode nos oferecer aquilo que todos nós esperamos, que é uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de alegria e uma vida ao lado do Pai para toda a eternidade, né? Ele é o único que pode nos satisfazer e nos trazer de volta aquilo que nós havíamos perdido no Éden, né? Que é aquela comunhão perfeita com o nosso Deus. E por isso um dia Ele veio aqui e morreu na cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E não há nada, não há ninguém, não há potestado, não há principado que possa tirar dele esse reinado. Mesmo que o usurpador tente, ele já foi derrotado na cruz, quando nosso Senhor derramou seu sangue ali para nos perdoar e nos salvar. E também ele venceu a morte, e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai, aguardando o dia, a hora da sua vinda para trazermos, para voltar à terra e nos levar juntamente com Ele, para que possamos viver eternamente juntos ao lado de nosso Salvador. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.